Hoje estamos em mais um episódio de Classic Podcast. Hoje vamos falar sobre o livro A Cartomante, de Machado de Assis. Uma das coisas que eu mais gostei no texto é a narrativa não ser expositiva. O autor não te trata como um book que não entende o que está acontecendo. O que você achou disso, Samuel? Eu também gostei muito. Se olhar bem também, trata uma situação que acontece... Não é muito comum, mas acontece com casais, que é a questão do adultério. Ele traz uma situação vivida no cotidiano de algumas pessoas. O que você acha disso, Sofia? Eu acho que a história ela é interessante e um pouco errada. Eu vejo que não precisava trair, mas a Rita, na história, ela disse que estava angustiada com a situação amorosa dela. E aí, por isso que ela resolveu contar, né, a situação amorosa dela. Ela foi lá e traiu ele. E você, Thiago, o que você achou dela ter traído? O que você achou do conto em si? Não, o conto é bem bom. Tipo, o Camilo, né, ele tem esse amigo de infância, Vilela, que, tipo, vira um triângulo amoroso com a Rita. E no fim, tem um final muito... Como é que eu falo? Um final muito espetacular, sabe? Sabe o que isso O que me você acha, lembrou? Vinícius? Isso me lembrou do conto do Pierre e da Arlequina. Agora eu vou deixar a palavra com o Vinícius. Bem, eu achei que um conto excepcional. Eu me surpreendi bastante, porque a primeira vez que eu li sobre Machado de Assis, eu não estava esperando por isso. Eu achei que eu realmente fiquei muito, muito surpreso quando eu li. E eu sou sem palavras, literalmente. Então, passo de novo para o Samuel Pimenta. Então, o texto é o mais engraçado que ele sim, parece que se inspirou no conto da Itália, do Pierre e da Arlequina, porque retrata um triângulo amoroso, só que não tem um final bom igual daquele conto antigo. O final dele é que o Camilo mata a Rita. E o que você achou disso, Samuel Gomes? Eu achei que foi um final muito empatizante, porque eu não esperava isso. Eu esperava pelo menos que um desentendimento, mas eu não esperava que acabava em uma morte. E eu concordo com o que a Sofia disse, que ela falou que ela traiu o marido dela, mas tipo assim, nada justifica uma traição, mas ela estava se sentindo muito sozinha e angustiada. O que você acha disso, Thiago? Eu achei bem legal, velho. Tipo, esse conto realmente teve muita surpresa, teve muito... Qual que é a palavra mesmo? Esqueci, pera. Teve muito... Isso levou de uma forma impactante na história, o que o texto levou da surpresa. Porque não é a surpresa que não impacta a história. Porque se você não tivesse lido o texto todo em si, pra chegar naquele ponto, no pico... Você não ia entender nada. Não, além de você não entender nada, você não ia achar o bagulho tão impactante. E o texto, a narrativa do texto é a narrativa digna de um Machado de Assis. O que você acha disso, Sofia? Do Machado de Assis, do texto em si? Voltando em um assunto, eu concordo com Samuel Gomes e não concordo. Porque eu acho que a parte que eu menos gostei realmente foi o final pra mim. Eu acho que, diante dessa traição, de tudo, eu acho que não deveria ter uma morte, sabe? Por mais que foi um final, né, que ninguém esperava, que literalmente eu acho que é isso, que o conto deve trazer, um final que ninguém espera. Mas eu acho que tudo resolveria menos uma morte, sabe? Tipo, o que adiantou? Ele ainda continua, agora ele ficou sozinho e ele foi traído e ela morreu, entendeu? Então, eu acho às que vezes isso deixa o conto mais realista, por causa que quantos casos você vê aí que se acabam morrendo, se matam por causa de traição, adultério?
Na Realmente. verdade, Sofia, só um minuto. Na verdade, essa é uma questão que hoje em dia é muito discutida. Porque, tipo assim, na lei, a lei não protege uma pessoa da traição. Então, geralmente, gera uma grande discussão sobre qual atitude o homem ou a mulher ele toma depois de uma traição. Tem gente que acaba matando, igual o texto, mas também tem gente que começa a perseguir, destrói a propriedade da pessoa que traiu. Então, Destrói o carro. destrói o carro. Então, eu acho que o bom desse texto também é que são temas que são tratados, que é um texto atemporal. Você pode ler e pode ser discutido em qualquer tempo, porque essa questão vai estar sempre muito forte e sendo discutida por todos. Sofia, pode concluir o que você estava falando. Não, era só que eu acho que eu concordo com o que vocês estão falando sobre que esse final teve tudo isso, né, para ser esse final bom. Só que e agora, né? Ele ficou sem ela morreu. Eu acho que poderia ter mais um pouco do final, sabe? Dele mostrando como que ele ficou mais depois disso. O que você acha, Eu Samuel acho Gomes? que o auge da história foi o amigo de infância dele foi essa palavra meio vulgar e informal, talarico com a esposa do melhor amigo de infância dele. Eu achei que isso levou um ápice. É mesmo, eu achei isso muito infiel da parte dele. No caso, toda traição é infiel, né? Mas, tipo assim, com o amigo de infância foi bem baixo. Mas igual eu tava vendo também, pra mim a pior coisa que ele fez foi matar, porque igual, os dois estavam totalmente errados, o amante e a esposa que traiu com o amante. E ele não estava errado. Ele não estava errado, mas aí depois que ele matou, ele superou os dois e ficou mais errado ainda. Eu acho que os três estavam errados. Tanto ela por trair, tanto o melhor amigo, né, dele, que era o melhor amigo. E assim, eu não considero uma pessoa e de trair. Exatamente. Então eu acho que os três, basicamente, eles estão errados nisso. Matar, trair, eu acho que isso não resolve muitas coisas, sabe? Não adianta nada. E o Vinícius, o que você acha disso tudo? Qual foi a parte que você mais... Peraí, Sofia, peraí. Eu acho que você tá olhando isso de forma muito especial, porque tinha toda a carga emocional. Eu sei que é obviamente errado trair, matar, essas coisas, mas existe uma diferença, tipo, existe uma linha tênue entre a cartomante e isso que ele fez. No caso que a Rita, desde o início da história, recebeu aquela carta. E pode falar, Sofia. Não, eu queria saber qual parte que o Vinícius mais gostou, pra gente tirar um pouco de lado dessa traição, do que é errado, do que não é. Assim, a parte que eu mais gostei, sinceramente, foi o final. Não só pela surpresa, mas também porque eu achei que o final realmente foi um final. Não precisava, eu não achei que precisava mais, entendeu? Eu achei que aquilo foi um final bom e adequado. Não precisava ter mais coisas. Se tivesse mais coisas, poderia ter ficado um pouco enjoativo ou algo assim. Então eu acho que o final foi realmente um ponto final na história. Porque depois daquilo ela já estava morta, então não tinha mais como a história prosseguir. Não precisava mais daquilo pra prosseguir. Sim, não precisava mais ir alongando a história. Se fosse, poderia ter esse ponto poderia ter saído, eu poderia ter ido mal ou sido pior, entendeu? Eu acho que, como diz o título, né, a cartomante tem um fator crucial para a chegada no final do texto, pro desenrolo. Digamos, nessa linguagem totalmente formal. Que a cartomante, desde o início do texto, estava presente. No final, ela deu um pouco desaparecido, naquele parágrafo final. Mas... Porque foi a
desde o começo que ajudou, né? Porque foi ela que foi procurar a cartomante. Então eu acho que ela realmente tem uma espécie de participação no começo e no final muito grande. E naquela época era muito comum as pessoas consultarem a cartomante. Por causa que naquela época as pessoas acreditavam muito em coisas sobrenaturais. Os sobrenaturais. É. Exatamente, como uma espécie de oráculo, igual fala, né? Eu acho que se ela não tivesse procurado uma cartomante, acho que esse final não teria acontecido. É, por isso que literalmente é a cartomante. O texto em si, se você percebe, é todo levado a ela. Porque se ela não teria acontecido muitas coisas no texto. O que você acha? Ela tem uma grande parcela de culpa nesse trágico acontecimento aí. Mas eu concordo. Bem, gente, eu odeio interromper, mas infelizmente, como com papo bom o tempo voa, nosso tempo acabou e nós teremos que encerrar o nosso podcast de hoje. Então, obrigado você que está nos ouvindo, o Classic Podcast. Esperamos vê-lo em breve. Obrigado, gostamos muito de participar e é isso. Tchau. Se você quiser assistir mais, é só assinar a nossa assinatura no Spotify, Classic Podcast. É só R$5,9 por mês. É bem baratinho se você quiser ver mais assuntos de Machado de Assis, etc. Então, tchau e bom dia.